Nós temos uma primeira imagem. Eu gostaria que você, provavelmente já esteja sendo visualizada por você. Eu gostaria de convidar para que você observasse essa imagem por alguns segundos. São três imagens. Essa última é de uma criança que foi resgatada dentro de um poço, lá na Síria, após um bombardeio. E as outras duas crianças também são crianças refugiadas que vivem lá em zonas de conflito, de guerra, naquela região da Síria. Essa aqui correu o mundo, né? Essa última. Foi uma imagem muito conhecida, muito divulgada. Viram? Olharam aí a imagem? Sim. Se eu perguntar o que você sentiu, alguém pode me dizer? Professor, Eu o senhor está me ouvindo? Eu ouvi duas pessoas. Quem? Luciana? fui eu que falei, eu acho que mais alguém. Pode falar, depois eu falo. Aparecida, será? Isso, Aparecida. O senhor está me ouvindo? Agora sim, Aparecida, diga. Você perguntou, a pergunta foi, me perdi. O que eu achei? O que você Eu sentiu? achei as crianças... Oi? Não, o que você sentiu? Olha, eu senti, assim, o abandono dessas crianças nas três, nas três é, nas três eu vi elas muito abandonadas e cada uma delas duas tentavam esconder o rosto e uma olhava triste. Tá bom. A impressão que essa última dá é que ela está escondendo o rosto porque ou ela está com vergonha ou ela não enxerga devido à sujeira no rosto. Falta de cuidado. Tá bom. E a segunda, a segunda onde ela se esconde no buraco, eu fiquei olhando assim, parecia que ela estava se escondendo de alguém, mas com um olhar muito triste. Tá bom. Luciana? Os ambientes eram diferentes, né? Porém, o abandono era o mesmo. Tá bom. Tá bom, obrigado, Aparecida. Luciana? Oi, professor. Eu senti tristeza nas imagens e abandono também. As crianças estavam sem os pais, né? Todas elas sozinhas, devido à guerra, né? E aí, essa última, inclusive, mais chocante, né? Da criança machucada, que tem sangue, né? Parece que tem sangue na criança, né?
Eu senti tristeza e abandono mesmo também, de todas elas. A primeira estava olhando distante, olhando triste para o lado, a segunda parecia estar se escondendo atrás dali dos blocos de concreto, né? Tudo quebrado da guerra. E essa segunda parece que já foi resgatada e está ali sozinha, sem os pais, sem ninguém para ampará-la, né? O que a Denise, o que deu para observar é o sofrimento, o olhar de pedido de socorro. Tá bom. Obrigado, Denise. Eu vou perguntar... Professor, Oi. só uma coisinha. Ah. No primeiro eu vi uma criança assim mais bem vestida, né? Parecia que ela estava perdida, né? Tá bem vestidinha. No segundo eu já percebi que era uma criança tipo assim, que não tinha casa, né? E nesse terceiro eu já conhecia essa foto, né? Eu sabia que era, né? Essa viralizou. Mas eu tive assim, deu uma tristeza, né? Deu uma dó. Tá bom, eu vou perguntar novamente. Eu gostaria que vocês me respondessem em uma palavra, tá bom? Sem a necessidade de me explicar as imagens. Eu perguntei o que você sentiu. E agora eu vou perguntar de novo. Qual emoção você sente quando vê? Se não sente emoção nenhuma, não precisa responder. Quem sente alguma emoção pode me dizer em uma palavra? Sofrimento. Professor. Tristeza, professor. Tristeza. Sofrimento. Tristeza. Sofrimento. Tristeza. Tristeza. Oi? Tristeza. Dó, professor. Dó. Tá. Tristeza. Tá bom. Ok. Eu senti dor, a dor dessa criança. Dor. Tá bom. Mais alguém? Solidão. Abandono. Ok. Tá bom. Obrigado pelo exercício. Vamos lá. Vamos continuar nossa discussão aqui. Hoje a gente vai conversar, discutir um pouquinho sobre emoção. E por isso eu quis trazer essas imagens para que a gente já começasse a identificar o que chamamos de emoção. Começássemos a nossa discussão, nossa conversa, nosso bate-papo aqui sobre esse processo psicológico que chamamos e que vamos conversar hoje, que é a emoção. As 3 imagens que eu trouxe, nós temos ali crianças privadas de direitos, crianças em situação de abandono, crianças em situação de sofrimento, crianças vítimas de conflitos de guerra. E a primeira vez que eu perguntei o que vocês sentiram, vocês começaram a participar e começaram a me descrever as imagens. Quando você descreve, você está utilizando outros processos psicológicos, por exemplo, a sua percepção da imagem. A percepção, lembra que conversamos sobre esse processo? E que cada um pode ter uma percepção diante de um mesmo estímulo, e que a nossa percepção, ela perpassa os aspectos biológicos, psíquicos,
as nossas experiências, as nossas vivências, e nós não temos as mesmas vivências, as mesmas experiências. Então, quando eu descrevo... Professor, eu vou fazer uma pergunta? Sim. No caso, seria a percepção social? Então, a percepção é o processo psicológico. A pessoal, né? Não, percepção é o processo psicológico humano. As questões sociais fazem parte das nossas experiências, das nossas vivências. Que é quando a gente descreve aquela imagem, a gente está utilizando recursos perceptivos que estão baseados nas nossas experiências, baseado nas nossas vivências. Mas a minha pergunta foi para vocês, foi o que vocês sentem, não o que vocês percebem. O que vocês sentem, não o que vocês veem. E quando eu reformulei a questão e pedi para que você fizesse isso com uma só palavra, aí a tristeza, ela começou a aparecer com mais... Muitas pessoas disseram tristeza. Mas apareceu palavras como abandono, sofrimento, dó, e dó eu vou traduzir aqui como compaixão, dor, solidão. Essas palavras aqui que eu mencionei, abandono, sofrimento, compaixão, dor, solidão, são emoções? Professor, essa era a minha dúvida. Emoção e sentimento são coisas diferentes, né? Vamos chegar lá. Até nós chegar lá, o que você acha? São emoções essas que foram colocadas aqui? Emoções, eu acho que é sentimento. Abandono. Vamos pensar no abandono, então. Sentimento. Abandono é uma emoção? Ou um sentimento? É um sentimento, eu acho. Sentimento de abandono. Nosso ou das crianças? Sentimento de abandono. Não, olha só, William. Em relação às crianças. Eu me sinto abandonado quando vejo as crianças? Não. É as crianças que se sentem, né? Eu não. Então você está descrevendo? Então você está descrevendo o que as crianças sentem? Percebe? Estou só provocando vocês, viu? Para que a gente comece a pensar aqui nesse conceito. Provocou legal, meu. Quando a gente fala em sofrimento, que foi outra palavra que apareceu, a gente está sentindo o sofrimento ou a gente está descrevendo o sofrimento? Nós estamos descrevendo o sofrimento. Então não estamos sentindo. Não estamos sentindo porque o sofrimento é do outro. A partir do momento, no meu ponto de vista, se eu me colocar no lugar da outra pessoa, porém, eu posso até ter uma noção, mais ou menos, do sofrimento dela. Porém, eu não estou vivendo o sofrimento dela. Então, mas e aí? O sofrimento é uma emoção? O sofrimento é uma emoção dela. O sofrimento é uma emoção dela? Sim. Professor? Oi? Eu acho que a compaixão se enquadraria como uma coisa nossa mesmo, né? Acho que seria a única palavra, porque não tem como a gente sentir a emoção da pessoa. A gente pode ter empatia de se colocar no lugar. Porém, sentir o que ela está sentindo, a gente não vai sentir, porque a gente está na nossa casa, a gente não saiu de uma guerra. Então, eu acho que a compaixão poderia ser um sentimento nosso. A compaixão, sim. A compaixão eu posso trazer aqui para a coluna de emoção. Agora, o abandono, o sofrimento, a dor, até mesmo a solidão, são descrições que nós fazemos a partir da nossa percepção, das nossas vivências e experiências.
Porque quando a gente olha para aquela imagem e fala de abandono, abandono de quem? Nosso, eu estou sentindo, como eu falei aqui com o William, abandonado, ou a criança está sentindo abandonada? Se eu afirmar que a criança está sentindo abandono, como que eu sei que ela está sentindo abandono? Eu estou deduzindo. Quando eu falo de sofrimento... Sim. Na verdade, as pessoas, no caso, né, todos passaram aquilo que a imagem em si está demonstrando, porém não é o que nós estamos sentindo, é o que a imagem está ali mostrando para nós, né, no caso. Então, a gente deduz que seja um sofrimento, que seja dor, até mesmo pela forma que a criança está suja, até a forma como algumas pessoas fizeram uma descrição da imagem. Então, pela imagem, vamos dizer que é uma dedução, né? Nossa, eu acho que ela está passando, está sofrendo, está sentindo dor por causa do machucado, abandono porque cadê os pais? Então, seria assim, é uma dedução, né? Não o que nós estamos sentindo. Sim, então, a imagem é um estímulo. Professor, a partir da nossa percepção... Só um segundo. A imagem é um estímulo que, a partir da nossa percepção, nós começamos a dar respostas a esse estímulo. Agora, a minha pergunta foi: o que vocês sentem? Eu Essa sinto foi a minha primeira tristeza. pergunta. Eu sinto tristeza em ver uma imagem dessa. Isso eu acho que é uma emoção minha, não da criança. Porque eu estou sentindo tristeza em ver essa imagem. Então, eu acho que essa é uma emoção realmente minha. O que eu descrevo da foto, o que eu acho que a criança está sentindo. Aí eu acho que é um sentimento, eu acho que está passando na foto. Mas uma emoção que é minha, ela pode também estar sentindo tristeza, essa criança. Mas eu sinto a emoção de tristeza ao ver essa imagem. Isso. A emoção é minha. Agora, quando eu descrevo a foto, quando eu falo de aspectos que eu estou percebendo na foto, eu estou falando de percepções que são próprias do observador. Como Então, o sofrimento, como o abandono. Eu suponho, a partir de hipóteses, que essas crianças estão se sentindo abandonadas, que essas crianças estão em sofrimento, mas são hipóteses minhas, enquanto observador. Agora, quando eu pergunto para vocês o que vocês estão sentindo, é para que você perceba a emoção que é suscitada em você diante de uma situação. E percebam que isso, né, a conversa aqui foi provocativa mesmo, para que a gente já comece a estudar esse conceito que a gente chama de emoção. emoção, então, seria o que a gente sente, não o que o outro sente. Não, o outro sente emoção, né? Não, então, mas não no meu olhar. No Não quando olhar eu te dele. pergunto, né? Isso. Sim, Quando eu pergunto o que você sente, é o que você sente, não porque eu só vou saber o que o outro sente quando eu perguntar, né? quando eu perguntar para ele. Isso. Sim. Ou quando eu, numa relação, eu começar a ter indícios do que ele está sentindo, né? Porque não necessariamente ele vai verbalizar qual emoção ele está sentindo, mas ele vai demonstrar de algumas outras formas, né? Sim. Ok, vamos lá. Para a gente continuar nosso bate-papo aqui, uma citação do Aristóteles, que ele diz assim: qualquer um pode zangar-se. Zangar-se aqui, ele está falando da ira, né? Da raiva. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. O Aristóteles, lá na filosofia clássica, lá ele está falando de uma gestão emocional, né?
já está aqui discutindo e questionando sobre talvez nossa dificuldade de lidar com as nossas emoções, com aquilo que sentimos e o modo como nós traduzimos essa emoção em comportamentos. Qualquer um pode zangar-se, qualquer um pode estar sob a influência emocional. Isso é fácil, isso é natural, isso é humano. Agora, com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo, da maneira certa, o Aristóteles está aqui nos lembrando que isso não é tão fácil assim. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Emoção. Eu ainda não estou em definições, tá bom? Eu ainda não estou conceituando a emoção. Mas para a gente seguir aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, emoção, quando olhamos para a etimologia da palavra, ela tem a sua raiz lá no latim, que é o movere, e o e, que é esse prefixo, denota afastar-se, o que nos indicaria que emoção, etimologicamente falando, tá, desmembrando a palavra e a sua raiz latina, que a emoção está implícita uma propensão de agir. A emoção está ligada a uma ação. E a discussão, a conversa, a dialética sobre emoção, ela não é de hoje. Esse é um tema que o ser humano discute desde muito tempo. Lá no mundo grego antigo, ou grego antigo, como nós vimos essa citação aí do Aristóteles, ali o pessoal, os filósofos já discutiam, já debatiam sobre o que é emoção, naquele momento chamando de paixão, de patos. E você vai encontrar em algumas discussões filosóficas essa paixão como sendo a raiz dos males, da infelicidade do homem, pois o homem tem dificuldades para moderá-la, para controlá-la, para dominá-la. E a gente tem uma discussão desde muito tempo sobre como controlar, como moderar, como dominar isso que chamamos de emoção. A relação entre a emoção e a razão, ela se tornou um tema muito comum entre muitos filósofos que foram formulando concepções, que foram tentando encontrar explicações, fazer separação entre pensamento, cognição e emoção, como sentimos, por que sentimos, quando sentimos, qual é o papel das emoções na condição humana. René Descartes, por exemplo, esse filósofo conhecido lá pela frase do penso, logo existe, ele tentou, ele propôs em sua teoria fazer a separação do pensamento e da emoção. Então é uma discussão antiga e, ao mesmo tempo, muito, muito contemporânea. Ontem eu passei o dia todo aqui estudando um pouco sobre isso, e apesar de já ter estudado em outros momentos, apesar de já ter lido muito sobre emoção em outros momentos, ontem eu estava fazendo algumas pesquisas aqui para esse nosso encontro, e eu me surpreendi, pois nós não temos tanto material
ou nós temos pouco, melhor dizendo, material, artigos científicos que tratam especificamente das emoções. Mas desde a filosofia clássica, essa relação entre corpo, mente, razão, emoção, elas são investigadas, elas são debatidas, são discutidas, e mesmo hoje, no nosso momento atual, nós ainda temos necessidade de que pesquisadores se debrucem sobre esse conceito com a finalidade de se elaborar teorias para que ofereça uma melhor compreensão do que seja a emoção. A psicologia, a psiquiatria, a biologia se debruçaram mais especificamente sobre a emoção a partir da segunda metade do século XIX e princípios do século XX. Percebam que nós não estamos falando de algo que é tão antigo assim. A filosofia discute essa relação emoção-razão há muito tempo. Biologia, psicologia, psiquiatria, a partir da segunda metade do século XIX, 1850 mais ou menos para cá. Estou só situando, viu? Só fazendo situando a gente aqui nos estudos sobre emoção. Bom, quando nós olhamos para a etimologia da palavra, nós vimos que emoção é uma palavra que denota movimento, que denota sair para fora. De certa forma, quando eu olho para a raiz da palavra, eu faço uma associação e uma ligação entre emoção e ação. De modo que eu posso começar a fazer uma relação com muito cuidado. Posso começar a fazer uma relação com muito cuidado entre emoção e ação, de modo que cada emoção ela predispõe a uma ação imediata. Tudo bem? E é muito provável que você e eu tenhamos experiências pessoais quando a gente começa a avaliar essa relação entre emoção e ação, entre emoção e comportamento. É muito provável, ou é provável, melhor dizendo, que você tenha experiências as quais você foi motivado por uma emoção muito forte, teve ações e comportamentos sem pensar direito no que estava fazendo, ou sem fazer uso da razão. São aqueles momentos em que a gente, puxa, por que eu fiz aquilo? Que a gente se arrepende profundamente depois. Mas é muito provável que você e eu tenhamos experiências assim, de ações que foram motivadas por emoção e que pouco nós usamos a razão naquele momento. A questão aqui, senhoras psicólogas e senhores psicólogos, é que por muito tempo se debruçou, se pesquisou sobre a vida racional, sobre o que chamaram de QI, o coeficiente intelectual, sobre os aspectos cognitivos. E talvez eu tenha pouca discussão científica a respeito da emoção, enquanto conceito, enquanto processo psicológico. Cito Freud nesse momento, que no seu livro O Mal-Estar na Civilização, Sigmund Freud, que você vai lembrar aí que era esse
expoente, né, na psicanálise e na psicologia como um todo, lá no seu livro Mal-Estar na Civilização, ele vai falar e vai apresentar o aparelho social, as regras, as normas sociais, como uma tentativa de controlar o excesso emocional que emerge de dentro de cada um de nós. Em outras palavras, né, em alguns momentos, as pessoas podem ser motivadas por suas emoções e quererem atacar as outras, ferir as outras, às vezes matar outra pessoa. Mas o aparelho social, ele tem essa finalidade, né, de impor normas para controlar esse excesso emocional. Mas apesar das pressões sociais, das regras sociais, as paixões, as emoções, muitas vezes solapam a razão. Muitas vezes a gente age, como dizem, sem pensar. Já ouviu esse termo? Agir sem pensar. Falei sem pensar. Aí quando você vê, você já machucou uma pessoa, você já feriu uma pessoa amada, você já terminou um relacionamento, você já teve um problema com seu patrão, você já tomou uma decisão precipitada, porque você estava com muita raiva, porque você estava muito frustrado, porque você estava muito triste, porque você estava angustiado, muito ansioso, enfim. E como se a emoção nos cegasse. Isso é bem poético, né? Bem filosófico. Mas é um processo psicológico, né, que nós estamos estudando aqui em psicologia para nós percebermos a relação da emoção com a ação, com a vida humana, com os nossos comportamentos. Professor, Sim. pode haver suicídio por impulso, sem ser planejado, um Já viu? ímpeto? Eu não entendi. Suicídio pode acontecer também nesse impulso, nesse agir sem pensar, sem planejá-lo, assim, no calor da emoção? O suicídio? Isso. Acredito que sim, né? O suicídio é um comportamento de autoagressão, né? Então acredito que sobre forte tensão emocional, a pessoa pode sim, né? Ok, obrigada. Imagina. Acho que parou de compartilhar, né? Eu vou voltar aqui, peraí. Professor, Oi? a emoção, até o que você relatou por aqui, ela causa bastante arrependimento nos casos. Mas também tem hipóteses que a emoção também traz coisas boas, né? Ah, sim, sim, com certeza. A emoção, ela. A gente tá iniciando aqui a nossa conversa para a gente já fazer uma avaliação e uma reflexão sobre a relação da emoção com a razão, né? Mas a emoção é um processo psicológico. A gente vai ver daqui a pouquinho as suas finalidades biopsicológicas para nós, que é tão necessária, viu? Que são tão necessárias, quer dizer. Gente, vocês estão vendo aí minha tela? Não, Não. Não. Ué, peraí, deixa eu tentar de novo. tá escuro, tá preto. O meu aqui também sumiu. Aí, vamos continuar aqui. Eu vou compartilhar novamente.
Não tá indo. Peraí. Só um minutinho, a gente já soluciona. Continue pensando aí, viu? Em emoção. Não perca o raciocínio. Eu vou ter que tentar compartilhar aqui pelo próprio celular. Só um segundo. Vamos resolver isso. Quero muito que vocês vejam, acompanhem aí as imagens. Até aqui, gente, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Bom dia, caro professor, tudo bom? Quem é? É o Gerson. Oi, Gerson, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Só queria comentar que essa frase do Aristóteles, ela é impressionante, não é? Eu lembrei, ela soou familiar, assim, né? Aí eu lembrei que no livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, ele usa como uma citação de abertura, né? Como uma forma de encaminhar a tese dele da inteligência emocional. É claro que o Aristóteles não estava pensando com essa categoria é dele, né, original dele, mas ele entendeu que no gênio de Aristóteles, na inteligência de Aristóteles, na visão dele, ele percebeu que essa pessoa que conseguisse fazer essa gestão da ira, que é uma emoção tão fundamental, nesse nível, ela seria uma pessoa perfeita, né? Então, só comentando que a emoção precisa ser gerida, não é, professor? Gerida. Isso aí. Isso é um grande desafio, né? Isso é uma habilidade a ser desenvolvida, viu, Gerson? Com certeza, professor. Obrigado aí pela participação. Eu estou tentando compartilhar aqui para a gente dar prosseguimento, mas estou com algumas dificuldades. Eu acredito que agora deva ter ido. Estou compartilhando do meu celular, gente. Se porventura tem alguma interrupção aí, me perdoem, tá? Não consegui compartilhar mais do computador. E o celular, ele dá um atrasinho aqui na hora que a gente muda. Mas vamos lá. Ok. Bom, o William fez esse questionamento no início. Vocês estão vendo aí, né? Agora, novamente, a tela. Sim, agora sim. Obrigado. Sobre essa diferença de sentimento, né? Essa diferenciação de sentimento e emoção, de emoção e sentimento. E não se prendam, tá, a definições. Mas uma definição que eu encontrei, que eu achei achei mais adequada, você vai encontrar outras, é essa para emoção, que é um conjunto de respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais e surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. Essa foi a melhor ou a definição mais apropriada que eu achei para a emoção, levando em consideração os estímulos externos, mas esse conjunto de respostas químicas, hormonais que acontecem no cérebro, as sinapses, essas respostas neurais, que estão relacionadas às nossas memórias, às nossas experiências, e que surgem no nosso cérebro. Essa foi uma definição que eu acredito
que seja mais apropriada para as leituras que eu fiz até esse momento. Se você encontrar outra, não tem problema, tá bom? É um conceito que necessita de ser discutido, que necessita de ser mais pesquisado. O sentimento, por sua vez, e aí também você vai encontrar várias definições para tentar diferenciar sentimento de emoção. A que eu acredito que seja mais apropriada para a nossa discussão é que o sentimento é a resposta que nós damos à nossa emoção. Diz respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção. É como nós sentimos a emoção. Veja que é uma linha muito tênue, né? Eu tenho a tristeza, emoção, e o modo como eu sinto essa tristeza, emoção, e não vamos poetizar nesse momento, mas vamos pensar na tristeza e emoção como um conjunto de respostas químicas e neurais que estão acontecendo nesse momento que me faz ficar triste, e a resposta que eu dou, o modo como eu sinto essa tristeza é o que nós chamamos ou podemos chamar de sentimento. Tá bom? Tipos de emoção. Professor, você pode dar um exemplo? Por exemplo, eu sinto, a minha emoção é a tristeza. E aí, como que eu sinto essa tristeza em sentimentos? Eu fiquei um pouquinho... Então, Luciana, cada pessoa vai sentir de uma forma a tristeza, né? Tristeza é uma emoção que a gente vai ver aqui primária, mas cada pessoa vai ter respostas a essa tristeza. Algumas pessoas vão se sentir tristes e comportamentalmente suas ações serão de continuar trabalhando, continuar se relacionando, elaborando essa tristeza, talvez um momento de perda. Outras pessoas vão se recolher por um dia, dois, um mês, 2 meses, e ela vai ficar nesse sentimento de tristeza, dando respostas assim, comportamentais, de forma própria, de forma muito particular, né? Não sei se te respondi, não sei se te respondi, mas se eu não responder, você pode questionar, tá bom? Assim como você também... falou, ela é muito tênue mesmo, uma e outra, então é um pouquinho confuso ainda para mim, assim, mas eu vou entender. Não, claro, e no que eu puder te ajudar, tô só perguntar, tá? Como eu disse, não há necessidade de se prender a uma definição, tá bom? Entendam a emoção como um processo psicológico de pesquisa, de estudo, que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós não vamos sair daqui hoje com uma definição clara, não é assim, eu tenho essa definição e isso se aplica para todas as pessoas. Eu tenho um processo psicológico, que é a emoção, que é comum a todas as pessoas. Mas como as pessoas vão sentir, como as pessoas vão se comportar diante dessa emoção, aí eu não tenho como prever, eu não tenho como tratar com definições, né? Professor, me permita uma pergunta. Claro. A gente poderia dizer então que a doença psíquica, que a neurose, não vou nem falar de psicose e entrar nesse detalhe aí mais técnico, né? Nem tem condições de elaborar a pergunta com esse detalhamento, mas a doença psíquica, a neurose, então, seria uma doença das emoções, ao invés do que muita gente pensa que é uma doença da cabeça, que é um adoecimento do pensamento. Faz sentido eu começar a elaborar assim a ideia de neurose, de doença psíquica? Faz sentido, Gerson, mas com muito cuidado. Quando eu digo com muito cuidado, sem afirmações, Pois mas sim não. com mais questionamentos. Hoje nós temos pesquisas aliás, um número aumentado de pesquisas que associam as doenças do corpo
como sendo um processo de psicossomatização, como sendo um descontrole, um distúrbio, um desequilíbrio emocional, mas ainda carece de muitas pesquisas. Quando eu digo com cuidado, é para que a gente não desconsidere também as questões fisiológicas, biológicas desse adoecimento, né? Então eu olho para a doença, para o transtorno, e preciso considerar os aspectos biológicos, psicológicos e sociais que estão envolvidos, relacionados nesse processo de adoecimento, assim como quando a gente vai discutir sobre cura, né? Mas é muito pertinente a sua fala. É um campo de pesquisa e um campo que tem se desvelado aí para muitos curiosos da temática e que tem produzido aí conhecimento científico muito interessante. Hoje a própria medicina tem também se aberto um pouco para o entendimento da importância das emoções sobre a saúde das pessoas. E eu confesso, Gerson, que quando eu fiz psicologia, eu entendia lá, do meu jeito naquele momento, que a psicologia seria uma profissão, já comentei isso com vocês, do futuro. E cada vez mais eu tenho essa convicção de que a sociedade adoece, de que a sociedade cada vez mais vai carecer de profissionais de saúde emocional, de saúde mental. Tá certo, professor. Bom, quando a gente fala de tipos de emoção, também é um ponto, né, dentro da nossa conversa que continua sendo discutido. Você vai encontrar, e eu trouxe aqui as emoções primárias, ou chamadas de básicas, alguns autores que classificam, que separam, que falam que existem 7, outros vão falar que existem 8, 9, enfim. Não se prendam a essas definições, conheçam, tá bom? Se aproximem do conceito e entendam a emoção como um processo psicológico comum e necessário ao ser humano, tá bom? Preciso mencionar aqui esse senhor, que é o Paul Ekman, que é um pesquisador das emoções, lá da Universidade da Califórnia, em São Francisco, e o Paul Ekman ele é muito conhecido por suas pesquisas com relação às expressões faciais. Ele foi consultor daquela série Light to Me. E ele tem grandes contribuições, né, para o entendimento das emoções. As suas pesquisas, tem um livro dele chamado A Linguagem das Emoções, que eu quero muito ler. Tá aqui na minha meta para ler esse livro. Mas ele demonstra lá nesse livro, né, nas suas pesquisas, de que a linguagem das emoções ela é comum a todos os povos de todas as culturas. Ele verificou que povos pré-letrados, povos que estavam ali afastados de uma exposição ao cinema, à televisão, têm a mesma linguagem emocional de povos ocidentais, de povos aí imersos nesse contexto de propaganda, de publicidade, dessas vivências e dessas experiências influenciadas por todo esse aparato. Mais ou menos assim, se Paul Ekman me permite, né? Uma expressão de raiva é a mesma aqui no Brasil e lá na China. Uma expressão não comportamental, entendam, por favor. Uma expressão facial, uma expressão humana. A raiva é a mesma em todos os lugares, em todos os povos. Assim como a expressão da tristeza é a mesma em todos os lugares. Ele constatou que todos, em toda parte, reconheciam as mesmas emoções básicas. Muito legal isso, não é?
E aí a gente tem o que o Wickman chamou de emoções básicas, ou você vai encontrar também como emoções primárias. A ira, a tristeza, o medo, prazer, amor, surpresa, nojo e vergonha. A ira relacionada à fúria, revolta, raiva, indignação, vexame. A tristeza relacionada à mágoa, ao desânimo, melancolia, desalento, à solidão, ao desamparo, desespero. O medo relacionado à ansiedade, à preocupação, à inquietação. O prazer relacionado à felicidade, alegria, deleite, diversão. O amor relacionado à aceitação, à amizade, confiança, afinidade. E a surpresa relacionada ao choque, espanto, ao maravilhamento. O nojo relacionado ao desprezo, ao desdém, à repugnância, à aversión. E a vergonha relacionada à culpa, mágoa, remorso, humilhação, arrependimento. Ao que Paul Wickman chamou de emoções básicas ou primárias, e a combinação dessas emoções, elas vão dar origem às emoções secundárias, que estão relacionadas, né, também, além da combinação, ao nosso aprendizado social, ao nosso aprendizado a partir das experiências que temos. Elas são mais complexas no sentido dessa combinação. E aí a gente poderia ter uma infinidade de classificação, que não vem ao caso, mas pensem aqui nas emoções secundárias como essa combinação das primárias, como esse aprendizado que nós temos a partir das nossas vivências e das nossas experiências. Elas não são tão facilmente identificáveis como as básicas. Nem sempre as expressaremos por meio de gestos, como um sorriso ou como um arquear de sobrancelhas, como é o caso da alegria, porque elas são aprendidas, elas são mentais, elas não desempenham uma função biológica adaptativa. Olha, função biológica adaptativa, vou falar disso aqui daqui a pouquinho. As emoções básicas ou primárias têm uma função biológica adaptativa, como eu acho que foi a Isabelle mencionou, ela tem uma finalidade saudável, uma finalidade que contribui para o desenvolvimento saudável do ser humano. A emoção secundária, ela não tem essa função biológica. Ela é uma emoção aprendida, como a culpa. Percebam a culpa, por exemplo. Sentimos culpa a partir de um aprendizado. Talvez a partir de uma regra, de uma norma social, familiar que nos foi imposta. Assim como o constrangimento, o desprezo, o orgulho, a complacência, que é aquela emoção de ser delicado, sensível, gentil, o entusiasmo, a vergonha, o constrangimento, né? São emoções que são aprendidas. As secundárias são sempre com base no que a gente vive, então, a nossa vivência, é isso? São aprendidas, né? As básicas, as primárias também, né? Elas são suscitadas a partir das nossas vivências, mas elas são naturais, elas têm uma função biológica. A partir dos estímulos, a partir das minhas vivências, eu tenho emoções básicas, primárias. Talvez aqui a diferenciação seja que as
secundárias sejam emoções que são aprendidas. Nós aprendemos a ter culpa, nós aprendemos a ter vergonha, aprendemos. Mas nós não aprendemos a ter tristeza. Nós temos tristeza. Nós não aprendemos a ter raiva, nós temos raiva, né? Professor, Sim? eu queria perguntar, onde que o egoísmo se encaixaria nessa história? Porque eu entendo também que ele pode ser uma coisa cultivada, então pode ser uma coisa que vai acontecendo durante a vida, o desenvolvimento do ser humano, mas eu entendo que ele também é uma coisa que nasce com a criatura, né? Se a gente fosse, por exemplo, se eu tenho um filho e nunca ensino para ele que ele deve compartilhar, que ele deve respeitar, que ele deve esperar a sua vez, eu entendo que ele naturalmente não vai desenvolver essas capacidades e vai desrespeitar esse outro ser e desconsiderar o outro, priorizando as suas vontades, né? O egoísmo não entra nessas categorias ou como que ele é visto, assim? Depende, né? Quem perguntou? É o Luiz. Ô, Luiz, como que a gente vai definir o egoísmo emocionalmente falando? Eu fiquei tentando fazer isso, eu não consegui, é verdade. Talvez a falta de empatia, não sei, estou sendo muito superficial aqui, talvez para forçar a nossa discussão, né? Mas mesmo que a gente não defina emocionalmente falando, você menciona aí um aprendizado. Se você não ensinar para o seu filho, então, da mesma maneira que você ensina ou pode ensiná-lo a não ser egoísta, você pode ensiná-lo a ser egoísta, né? Então, quando você não ensina, aliás, quando você não ensina a não ser egoísta, você está ensinando a ser egoísta, né? Não sei se eu fui claro, mas eu acho que eu entendi mais ou menos por aí. Então, acaba sendo uma emoção aprendida, né? Penso eu aqui nesse momento. Professor, Oi? isso aí não seria essa coisa do egoísmo? É uma herança lá do bichinho, dos animais, do instinto de sobrevivência, do mais forte, proteger seu ninho, que é seu. E aí depois, conforme foi desenvolvendo a razão, a fala, eles tiveram que viver em sociedade, né? Então as regras sociais foram entrando num acordo, né? Não dá para ser tão egoísta, senão não dá para viver junto. Eu acho que é um aprendizado da espécie humana, não tem espécie humana, mas do homem. Quem está falando? Mônica. Mônica, eu acredito que sim, né? Nós precisamos levar em consideração a evolução da espécie, né? Até porque a gente vai encontrar, quando estudamos emoção também, a questão da mente emocional se desenvolvendo antes da mente cognitiva. O Goleman fala sobre isso muito bem. Mas aí eu vou voltar a perguntar, né? O que é o egoísmo, emocionalmente falando? Quando você fala do instinto animal, de sobrevivência, o animal, ele luta, ele fere o outro da sua espécie pela sobrevivência, pela disputa de um território ali. Mas eu não sei qual associação nós poderíamos fazer isso com o egoísmo, né? De alguma forma. Agora, aí, emocionalmente falando, como que a gente poderia descrever uma pessoa egoísta, né? Primeiro eu, né? Depois, primeiro eu, segundo eu, se sobrar, eu dou para alguém. E qual que é a emoção aí? Eu acho que é um apego exagerado ao objeto. Mas emoção, não sei, acho que seria um medo, de perder alguma coisa, não sei. Eu acho que você chegou numa boa emoção, medo. Eu acredito que sim, seja uma emoção interessante para nós olharmos para o egoísmo, viu? Mas vê que não é tão simples, é um pouco complexo.
Ô Luiz, você está com a mão levantada? Ih, não sei. Tô no celular, será que eu tô? Deixa eu ver aqui. Tá. Mas percebam, gente, que é um pouco complexo, né? Mas ok, né? Tudo bem, isso faz parte e é importante da nossa discussão. Oi, Gerson. Professor. Eu ia fazer um comentário, eu acho, pelo menos eu acho bem humorado. O egoísta é o sujeito tão apaixonado por si mesmo que ainda acha que é correspondido. É verdade. Muito bom. Alô, alô? Alô, alô? Oi, eu. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu ver se eu estou entendendo o raciocínio. Então, o cérebro recebe os estímulos, certo? E aí ele transforma esse estímulo nas emoções básicas, que seriam acho que são 5 ou 6, se eu não estou enganado. E aí, quando elas vão se tornar em sentimentos, a sua experiência pode transformar elas, fazer com que elas sofram variações, que seriam essas daí que são as por comportamento, pela experiência. É isso? Isso, sim. Sua fala faz muito sentido. Pelo menos para mim, fez muito sentido. Viu? Quem falou? É o Luiz. É isso aí, Luiz. Fez muito sentido aqui para mim. Eu tenho as emoções Professor. básicas que são próprias do ser humano, né? Diante de um estímulo, eu vou ter essas emoções suscitadas e aí vai perpassar pelas minhas vivências, pelas minhas experiências, pelos meus aprendizados e eu vou dar respostas a essas emoções das mais variadas formas, né? Porque eu imagino assim, tipo assim, neurologicamente falando, então o cérebro só produz os hormônios dos sentimentos básicos, e aí quando eles vão se transformar em sentimentos, eles sofrem mutações ou adição de algum químico no caminho que se quer ou da sua experiência, que eles transformam nesses sentimentos que são de comportamento. Não, agora quase. Porque, veja, não que ele só vai produzir emoções básicas, né? Porque eu vou passar aí também, essas emoções aprendidas, elas vão passar pelos aspectos cognitivos, lá pelo nosso processamento de informações. Na evolução, essa emoção, essa memória ou essa mente emocional, ela vem primeiro na evolução do homem. Mas os aspectos cognitivos, eles estão, e aí a gente vai partir por uma concepção teórica de difícil definição. Os aspectos cognitivos, eles estão relacionados às emoções. Vou dar um exemplo. Na terapia cognitivo-comportamental, a base da atuação do terapeuta cognitivo-comportamental é a reestruturação cognitiva, pois, a partir de uma cognição disfuncional, distorcida da realidade, nós intensificamos, ou nós temos as nossas emoções intensificadas de forma que nos causam sofrimento, e de modo que vai implicar em comportamentos também disfuncionais. Eu vou olhar, por exemplo, para uma pessoa que me cumprimentou, como a gente comentou nesse exemplo há algum tempo, a pessoa não me cumprimenta. Eu vou ter pensamento, eu vou processar essa informação de uma maneira. Talvez a pessoa não me cumprimentar me deixe triste. Percebam, né, por favor. Puxa, ok, tudo bem quanto a ficar triste. É uma emoção básica, primária. É uma emoção que tem uma finalidade. Mas quando eu começar a ter o processamento de informação dessa pessoa que não me cumprimentou, e talvez esse processamento seja disfuncional, eu possa processar essa informação assim: puxa, não me cumprimentou porque não gosta de mim, não me cumprimentou porque é um metido, não me cumprimentou porque sempre desfez de mim, ninguém gosta de mim. Esse processamento cognitivo vai fazendo com que aquela emoção se intensifique, e aí eu tenho um processo neurológico acontecendo aí, Luiz,
que vai fazer com que outros hormônios sejam despejados e essa tristeza que outrora tinha uma finalidade saudável começa a se intensificar de tal forma que eu começo a processar que ninguém gosta de mim, eu começo a entrar numa depressão, eu começo a manifestar sinais e sintomas de depressão. E mesmo aí eu vou ter todo esse processamento neurológico acontecendo, né? Não sei se eu te respondi, me desculpa se não, tá bom? Mas vamos conversando. Bom, a raiva. Falando aqui dos aspectos biológicos, olha, o sangue flui nas mãos. E aqui é uma fala, alguém citou, acho que foi o Gerson Goleman. O referencial aqui é o Goleman mesmo, viu, Gerson? Ele vai falar da finalidade de cada emoção. Aqui na raiva o sangue flui nas mãos, torna mais fácil sacar uma arma, golpear o inimigo, os batimentos cardíacos se aceleram. Eu tenho aí a presença da adrenalina, eu tenho a presença de uma energia suficiente para uma atuação vigorosa. E aqui pensando numa finalidade, levando em consideração a evolução humana. Quando que essa raiva tem uma finalidade saudável, uma finalidade positiva para o nosso desenvolvimento? Poxa, eu posso sentir raiva e essa raiva me impulsionar para um comportamento assertivo, funcional, não necessariamente agressivo, né, com relação ao outro, mas agressivo no sentido de eu tentar novamente, de eu persistir, de eu errei, eu tento de novo, errei 10 vezes, eu tento a 11ª, eu errei 1000 vezes, eu tento 1001 vezes. Essa raiva me proporciona essa energia suficiente para que eu tenha uma atuação vigorosa, eu tente novamente, eu continue persistindo, perseverando. Talvez eu poderia pensar que quando ela deixa de ser disfuncional, quando eu tenho um comportamento disfuncional que me causa prejuízos sociais, relacionais. O medo. O medo também tem essa questão biológica, fisiológica, que proporciona, nesse momento, faz com que o sangue corra para os músculos, para as pernas, né? Pensando aí na evolução humana, o que poderia facilitar a fuga, poderia facilitar, a partir da imobilização do corpo, uma reação de agir, de fugir, de se esconder. E essa torrente de hormônios, ela nos põe em alerta, aumenta a nossa tensão, lembra lá do processo psicológico, para uma ameaça imediata. O medo pode ser saudável? Puxa, com certeza, né? Assim como a raiva, assim como a tristeza que a gente vai ver, todas as emoções têm essa finalidade biopsicológica saudável, biopsicossocial saudável, né? O medo está relacionado à nossa sobrevivência, à nossa prudência, ao nosso cuidado. Quando deixa de ser saudável? Quando ele começa a causar prejuízos sociais, relacionais, ele começa a produzir comportamentos disfuncionais, quando ele começa a paralisar. O Robert Leo, ele tem um livro que ele fala de ansiedade, que é muito bacana também. Ele fala, quando que a ansiedade deixa de ser saudável? Ele fala assim, aliás, ele responde a essa pergunta, né? Quando que a ansiedade deixa de ser saudável? Aí ele responde que a ansiedade é o medo certo na hora errada. E eu gosto muito dessa fala dele. É o medo certo na hora errada. A pessoa com esse medo, com essa emoção disfuncional, ela vai ter medo em excesso frequente e isso vai causar muitos prejuízos. A felicidade. Eu posso traduzir aqui a alegria, né? Ela tem uma
ela causa alterações biológicas. Eu estou levando em consideração aqui todos os hormônios que estão relacionados e sendo despejados aí lá nos neurônios nesse momento de alegria, de felicidade, que são a dopamina, a serotonina, enfim, a própria adrenalina. E esse estado, essa emoção, felicidade, alegria, ela vai inibir sentimentos negativos, ela vai favorecer o aumento de energia, ela vai proporcionar o relaxamento, o bem-estar, o entusiasmo para a execução das tarefas. E vale o comentário de que hoje, diante de tanto sofrimento emocional, diante de tantas pessoas com dificuldades para lidar com suas emoções, prega-se a busca incansável pela felicidade como que se ela fosse um objetivo a ser alcançado e não um estado emocional, né? E você tem fórmulas e estratégias para que se alcance a felicidade numa vida de felicidade, como que se isso fosse possível, né? A vida do ser humano ela é composta por todas as emoções. E eu estarei triste, eu ficarei triste, com certeza, em muitos momentos da minha vida. E mesmo nos momentos em que eu estiver triste, eu espero que eu também saiba elaborar esses momentos e ter alegria, e ter bom ânimo no meio dessas adversidades. E tudo bem também quando eu estiver triste, e tudo bem também quando eu estiver com raiva, e tudo bem também quando eu estiver frustrado, porque essas emoções têm uma finalidade biopsicossocial que vão me impulsionar a comportamentos assertivos, que vão me auxiliar numa sobrevivência saudável, numa vida plena. O amor, né? Pensando em todos os sentimentos aqui que a gente viu de afeição, de acolhimento, de aceitação, tão poetizado, tão discutido filosoficamente falando, ele proporciona essa resposta de relaxamento, de calma, de tranquilidade, de bonança, de satisfação. Está relacionado a esses aspectos de cooperação, de compreensão, de tolerância, de dedicação. A surpresa. Essa é a emoção que nos maravilha, que nos deixa atônito, que nos deixa surpreendidos, que nos arrebata diante de um evento, diante de um presente, diante de uma boa notícia ou de uma notícia ruim. Ela nos proporciona condições para que a gente faça uma varredura mais ampla, para que a gente faça um melhor reconhecimento do que está diante de nós, para que a gente busque mais informações a respeito daquilo que nos chegou de forma tão inesperada. Lembrando do Ekman, da sua leitura das expressões faciais, ele fala que uma pessoa surpresa ergue as sobrancelhas, aumenta o diâmetro dos olhos, franze a testa, e essa linguagem é universal em todos os povos, em todas as partes. A repugnância está relacionada ao nojo, lembra lá da emoção primária, da emoção básica, e quando alguma coisa nos desagrada, e é muito comum, né,
também lembrando do Hickman, que diante de uma situação que nos desagrada, que nos repugna, ou nos causa repugnância, a gente tem essa expressão facial muito característica, que é retorcer o lábio superior para o lado, o nariz em ruga. E às vezes só de lembrar de uma situação que nos causa nojo, repugnância, essa expressão facial, ela acontece. É como que se nós estivéssemos numa tentativa de tampar as narinas para evitar um odor ruim ou cuspir uma comida que foi estragada aqui, pensando na questão da evolução humana. E a tristeza, que também eu diria que é muito mal entendida na nossa sociedade, né? É como que se as pessoas, como que se nós não pudéssemos ficar tristes. Ela tem uma finalidade biopsicossocial importante para a vida. Ela tem essa função de proporcionar um momento de ajustamento diante de uma grande perda, de uma notícia ruim. Ela acarreta em perda de energia, de entusiasmo para as atividades da vida. Por que essa perda de energia? Para que a gente possa elaborar aquela situação, aquela notícia. Esse retraimento introspectivo cria essa oportunidade para que a gente lamente, para que a gente chore, para que a gente elabore aquele luto, aquela perda, para que a gente lide com aquela frustração. Essa é a função biológica, né, e psicológica e social da tristeza. Mas é uma emoção mal entendida. Uma emoção que recebe ou que tem muitos preconceitos e julgamentos ao redor, né? Nós, de certa forma, não podemos estar tristes, ou não é aceitado que a gente esteja triste, até porque, psicólogas e psicólogos, pensem comigo, já falei isso para vocês, mas preciso mencionar novamente. Qual de nós fomos educados a lidar com as nossas emoções? Eu gosto muito de falar sobre isso, até porque é uma área que eu gosto de pesquisar e de discutir muito. As nossas escolas ainda talvez não estejam preparadas para a educação emocional como deveriam. Uma criança triste, com raiva, ela não aprende a lidar com a sua tristeza ou com a sua raiva. Ela não aprende as finalidades biopsicossociais da sua tristeza, da sua raiva, da sua ansiedade. Mas é muito mais provável que ela seja repreendida, até mesmo no seio de sua família, né? Quando a criança fala, puxa, pai, mãe, estou triste. Que isso, menino? Você não tem motivo, você não precisa, você tem de tudo, como se ter de tudo me impedisse ou fosse um antídoto para a não tristeza. Mãe, pai, estou com raiva. Para que isso? Você é louco, menino? Para com isso. Raiva? Imagina. Raiva do quê? Você tem que amar, não sei o quê. E não ensina a pessoa a lidar com essa raiva. A menininha, o menininho briga lá com o coleguinha, com a namoradinha, com o namoradinho, chega em casa, fala para a mãe que tá triste, que tá magoada, que tá frustrada. E aí a gente ensina, e as famílias ensinam isso, a escola também, a encontrar um remédio externo para essa emoção que a gente acha que é negativa. E a gente dá um chocolate, dá um doce, dá um presente, dá um tablet, dá um celular, dá dá alguma coisa para a criança, deixe de estar triste. E a gente ensina, olha, estamos ensinando que quando eu estiver triste eu preciso de algum objeto, de alguma substância para amenizar a minha tristeza. É o que muitas famílias fazem, é o que muitas escolas praticam, né? Professor. Sim. Ou eles mandam para o escoteiro, para a criança aprender a lidar com esses sentimentos, o que envolve a parte emocional,
das competências, da vida em grupo, ganhar e perder. Pelo menos é o que eu tenho visto ao longo desse tempo que eu faço parte do movimento, né? Geralmente as escolas, os psicólogos encaminham para que lá eles aprendam a lidar com situações que no cotidiano escolar e dentro da própria família eles não conseguem. Talvez não tenha um espaço para aprender, né? É verdade. É E importante lá, nós pensarmos nisso, viu? Quando a gente fala de emoção. Importante demais, demais. Porque a emoção é um processo psicológico, natural aos sim, seres humanos, necessário aos seres humanos. Mas a gente supervaloriza algumas emoções e critica ou abomina outras. E quando a gente tem esse posicionamento, a gente não permite esse desenvolvimento e o aprendizado para lidar com cada uma dessas emoções. A ansiedade tem atormentado, perturbado uma infinidade de pessoas, e eu penso, né, aí numa avaliação muito superficial e sem nenhuma base científica nesse momento, mas só com observações e leituras, que a ansiedade ela vai acometer cada vez mais pessoas, ainda mais depois desse momento de pandemia. A depressão em 2020 já seria aí, a partir de uma previsão da Organização Mundial de Saúde, a doença que mais incapacitaria pessoas para suas atividades laborais. E a ansiedade está muito relacionada à depressão. As pessoas com muita ansiedade, elas naturalmente ou é muito comum que elas desenvolvam a depressão, porque a pessoa com ansiedade é uma pessoa que se frustra constantemente e isso acaba acarretando o desenvolvimento de sintomas depressivos. Mas a ansiedade ela pode ser entendida num contexto saudável. Por que não? Ela também tem uma finalidade biológica, ela também tem uma finalidade quando eu olho para a evolução humana de sobrevivência. Puxa, se alguém me falar que vai dar um presente, se eu não ficar um pouquinho ansioso, né? Eu vou ficar ansioso. Puxa, que legal, cara, eu vou ganhar um presente no final da tarde. Bacana. Ansiedade. Agora, se alguém falar que vai me dar um presente no final da tarde, eu já não consegui mais me concentrar nessa aula, eu já não consegui mais almoçar, eu já não consegui mais fazer minhas atividades, eu só ficar pensando, opa, ela deixou de ser saudável e começou a causar prejuízos, né? Bom, eu trouxe aqui algumas partes para a gente fazer alguns comentários, né? Porque a gente está falando da emoção, dos aspectos neurais, da neurologia, da neurociência, e é bom que a gente dê uma olhadinha nisso aqui também, nesse sistema límbico, que é o chamado sistema das emoções. Também há muitas discussões teóricas a respeito dessa origem das emoções, tá bom? Dessa ligação e interligação neuronal que acontece quando as emoções estão presentes. Vamos entender o sistema límbico como sistema emocional, bom, mas vale pesquisa, vale leitura, vale aprofundamento. Tem o giro do símbolo, o tálamo, o hipotálamo, a amígdala, o hipocampo, e a gente vai mencionar aqui cada uma dessas partes, pensando na região do nosso cérebro que está relacionada à emoção. Tá bom? O William citou no início aí da nossa conversa a inteligência emocional. Também não vou entrar no mérito nesse momento, porque teremos um momento oportuno para isso. Mas o que seria a inteligência emocional? Que foi cunhada aí pelo Daniel Goleman, mas o Howard Gardner já mencionou da inteligência interpessoal e intrapessoal, quando ele falou dos tipos de inteligência. Em outras palavras, como acho que o Gerson ou o Luiz mencionou, é essa gestão, essa gerência emocional que nós desenvolvemos. É esse conflito ou essa relação entre emoção e razão que é discutido desde lá dos filósofos, desde Sócrates, Aristóteles, que
quer mensurar, quer gerenciar essa emoção, quer se utilizar dela de forma apropriada para a sua finalidade, e não deixar que ela tome conta ou que ela nos impulsione a comportamentos que com certeza nós vamos nos arrepender depois. E você, psicóloga, você, psicólogo, até lembrando da pergunta do Gerson, lá na sua atividade clínica, lá na sua atuação como psicóloga organizacional, como psicóloga dos esportes, como psicóloga comunitária, social, as demandas, as queixas que você vai receber lá, é muito provável que a sua grande maioria, se é que não todas, estão relacionadas a queixas e demandas emocionais. E você fará uma leitura, assim eu espero, a partir de um processo psicológico humano, necessário, saudável, e você vai considerar esses aspectos psíquicos, vai considerar todos os outros processos psicológicos, a percepção, o modo como essa pessoa processa as informações, quais são suas cognições diante de um evento, diante de uma situação. E você vai considerar também os seus aspectos sociais, os seus aprendizados, as suas vivências. Esse processamento de informação, e agora eu me coloco como terapeuta cognitivo comportamental, para que você pense nessa linha teórica da psicologia também, nesse momento que a gente fala de emoção, esse processamento de informação, ele vai suscitar emoções de forma muito intensa e de forma muito que vai acarretar comportamentos muito disfuncionais, e é o processamento de informação que gerou todo esse sofrimento emocional. Sabe quando você envia uma mensagem no WhatsApp e a pessoa visualiza e não responde? Um exemplo que eu lembrei agora, né? Um exemplo bobinho, corriqueiro, sei lá. Mas cada um de nós aqui vai processar essa informação de uma forma muito provável. Alguns vão processar a informação assim, e aí é uma questão de percepção, tá? Lembrando lá das imagens no início. Ela visualizou e não respondeu porque ela está ocupada. Ela pode estar ocupada, talvez. Talvez ela quis visualizar porque ela quis ver minha mensagem, mas ela não teve condições de digitar ou de mandar um áudio. É muito provável que na primeira oportunidade ela me responda. Veja que isso são pensamentos, são cognições. Nesse momento está acontecendo também todo um aparato de relações neuronais aqui no meu cérebro, na minha mente, para que essas informações sejam processadas. Outras pessoas vão processar essa informação assim: puxa, visualizou e não me respondeu porque não gosta de mim. Visualizou e não me respondeu porque não está nem aí para mim. Quer saber? Na verdade, nunca ninguém gostou de mim. Quer saber? Nem meus pais gostaram de mim. Eu sou sozinho. Eu sou menos capacitado. Eu sou... E aí a pessoa começa a processar essa informação de uma forma tão disfuncional, e isso vai aumentando a emoção. Todo esse processo neuronal, essa descarga de hormônios, todas essas relações que estão acontecendo lá no sistema límbico, estão ali, ó, borbulhando, vou usar essa palavra. E as emoções estão se intensificando. E aí a pessoa é impulsionada, e não porque a emoção fez isso, mas porque ela permitiu que a emoção fizesse isso. A pegar o celular, ou já começa a utilizar algumas palavras, ou já bloqueia a pessoa, ou já vai brigar com a pessoa, vai entrar num conflito, vai ofender, vai magoar, a partir de um processamento de informação disfuncional. Bom, e no sistema límbico, né, que a gente tem esses eventos emocionais acontecendo, essa série de estruturas nervosas,
que estão localizadas no nosso encéfalo. Eu trouxe aqui nesse material as partes, né, mencionando aqui as partes do sistema límbico, a amígdala cerebral, primeiramente, que é uma porção mais ou menos de 3 centímetros da massa cinzenta. Nós temos 2 amígdalas, uma no hemisfério direito, uma no hemisfério esquerdo. Ela funciona como centro regulador de comportamentos sexuais, está relacionada à raiva, ao comportamento agressivo, entre outras muitas funções. Ao medo. Quando há um acidente que você tem algum tipo de dano na amígdala, pode ser que essa pessoa perca esse sentido, perca essas emoções e ela não relacione, por exemplo, os riscos a um estímulo externo. O indivíduo reconhece quem ele vê, porém não sabe quais sentimentos ele tem acerca da pessoa que viu. Não sabe se ama, se tem raiva, se tem medo. Se colocar a mãe dele, se colocar um assaltante, ele não consegue diferenciar qual emoção, se é amor ou se é medo. Professor, sim, quando a pessoa está com algum problema psicológico, que ela não consegue raciocinar bem, ela tem uma tendência a ficar desregulada nos apetites do estômago e do sexo? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Quem está perguntando? Mônica. Mônica, eu acredito que sim, né? Tem sim. Os nossos comportamentos, nossas ações, eu entendo que eles estão relacionados às emoções e à cognição. E quando há uma disfuncionalidade no processamento de informação, que por sua vez vai afetar de forma negativa as emoções, os comportamentos, as ações, sejam com relação à alimentação, sejam com relação à relação sexual, seja com relação às relações trabalhistas, enfim, elas serão afetadas e muitas vezes de forma disfuncional, né? Um exemplo que eu penso agora, sabe aquelas pessoas, elas falam assim, puxa, eu tenho o dedo podre para relacionamento. Já ouviu essa frase? Eu já ouvi bastante. Puxa, o que é ter o dedo podre para relacionamento? Normalmente as pessoas que falam isso é porque elas se envolvem em relacionamentos tóxicos, se envolvem com pessoas que se aproveitam, né, dessa relação de alguma forma. E são relacionamentos que são infrutíferos, que normalmente não dão certo e a pessoa acaba tendo essa fala, eu tenho o dedo podre para relacionamento. Onde que está a emoção nisso? Talvez um sentimento, e aqui eu estou falando de sentimento, de desvalor, de que eu sou menos capaz, de que eu não sou bonita o suficiente, de que eu não sou boa o suficiente. E a gente vai traduzir isso como carência, sabe? Eu sou carente, mas na verdade tem um sentimento ali de desvalor, de desamor, de que as pessoas não vão me amar. E isso está relacionado a um processamento de informação, que também está relacionado às nossas experiências, às nossas vivências. E aí, quando eu encontro um homem ou uma mulher que demonstra esse acolhimento, que demonstra essa atenção, que demonstra aquilo que eu espero, aquelas expectativas que eu quero alcançar no outro, eu me envolvo num relacionamento. Eu não quero fazer nenhum tipo de avaliação com relação aos relacionamentos aqui, mas é só um exemplo. Bom, e provavelmente, quando esse relacionamento é baseado numa crença disfuncional, num sentimento disfuncional, é provável que ele não dê certo. É como as pessoas que falam assim também, puxa, eu vou me casar, eu vou namorar para que essa pessoa me faça feliz. Opa, como assim? Quem tem a obrigação aqui de fazer o outro feliz? Na verdade, você precisa se casar e se relacionar quando você estiver feliz, não para você ser feliz. Né? Mas a gente dá uma invertida aí na situação e aí provavelmente a gente tem alguns problemas de relacionamento, né? O hipocampo é a principal
função é a memória, e aí vamos lembrar da memória não só da recuperação de informações, mas também da memória emocional. Nós temos uma memória emocional relacionada às nossas vivências, aos nossos aprendizados. Nós comparamos, né, situações atuais com situações que já foram vividas, situações que causam prazer nesse momento, com situações parecidas que já causaram prazer, relacionadas a essas emoções de prazer, de amor, de alegria. E o hipocampo está relacionado a essa memória emocional. O tálamo, que é a estrutura relacionada à função da regulação da consciência, do sono, do estado de alerta, ele tem essa característica de comunicação, de interligação entre todas as demais estruturas do sistema límbico. E veja que todas essas estruturas do sistema límbico, eles estarão ligados ou interconectados através das sinapses nesse momento do surgimento das emoções, né? E o hipotálamo, que é considerado o principal componente do sistema límbico, ele está relacionado ao controle do comportamento, tem uma associação às emoções de prazer e raiva também, tem uma relação com a ansiedade. E quando a gente fala de ansiedade, se você pensar a ansiedade, a emoção básica primária é o medo, mas pensa na ansiedade como um contexto emocional, tá bom? Que também tem uma finalidade biopsicossocial saudável. É quando ela se intensifica, aí vamos lembrar do Lewis, o medo certo na hora errada, que ela começa a causar prejuízos, paralisações, bloqueios, ela deixa de ser saudável e tem a necessidade de um acompanhamento, de uma intervenção, por vezes de uma conduta medicamentosa. O giro do símbolo, ou o giro cingulado, ele está relacionado à percepção de odores, visões, as memórias agradáveis e as emoções agradáveis já vividas. Tem uma relação muito próxima aí ao hipocampo, essa interconexão. Eu menciono essas partes do sistema límbico, gente, para nós nos situarmos biológica e fisiologicamente falando, tá bom? Para nós não ficarmos só no campo psíquico e desconsiderarmos os aspectos biológicos que estão relacionados a esses processos psicológicos. Vale a pena um aprofundamento de leitura. A neurociência também é uma área do conhecimento que tem crescido muito. Lembro novamente da pergunta do Gerson, viu, Gerson? Vale a pena aí a leitura, o aprofundamento. A Federal do ABC, o Camp de São Bernardo do Campo, tem uma linha de pesquisa em neurociência fantástica para você que gosta, entra, pesquisa, procura, leia, se aprofunde, busque mais durante a sua formação. Puxa, seja um neurocientista, produza conhecimento, faça, contribua aí para a psicologia. Ou então não seja um cientista, não seja um pesquisador, mas seja um profissional que atua com base, com fundamentação teórica, com conhecimento daquilo que está falando, tá bom? Eu trouxe aqui essa palavra, esse conceito que é a lexitimia, que não é categorizada como uma doença, mas é uma condição característica da personalidade em que o indivíduo, que a pessoa, é incapaz de identificar e descrever suas emoções e sentimentos. Normalmente as pessoas com alexitimia, ou que têm essa condição, elas são consideradas como frias, como distantes, pouco empáticas, têm dificuldades de entender e responder eficazmente aos sentimentos de outras pessoas.
tem dificuldades de apreciar, de lidar com as emoções dos outros. Só trouxe aqui a título de conhecimento, claro, né? A nossa discussão sempre pauta aí na troca e no compartilhamento. Vale a ressalva, né, para que você não confunda a alexithymia como uma condição de incapacidade de descrição de sentimentos e emoções, com uma inabilidade. É muito comum na nossa prática clínica, ou mesmo no nosso dia a dia, pode fazer esse teste. Começa a perguntar qual é a emoção que a pessoa está sentindo. Qual é a emoção que ela descreve, que muitas pessoas você vai perceber que tem dificuldade. Por muitos fatores, viu? Talvez porque não foram ensinadas, não foram educadas, talvez porque nunca falaram a respeito, misturam emoção com sentimento, com percepção, com... Isso é comum, tá bom? Isso é muito natural. Oi, Luiz. Tá com a mão levantada agora? Luiz? Você levantou a mão? Alô, alô? Alô? Oi, essa condição da pessoa não ter afinidade com os sentimentos que ela passa, tem relação com o fato dela desconhecer os sentimentos, e se essa condição também tem alguma coisa a ver com pessoas que têm psicopatia? Então, a alexithymia não é uma doença categorizada, classificada, é uma condição, uma dificuldade que está sendo pesquisada, que está sendo já discutida, mas entende como uma condição. Quando nós falamos da psicopatia, nós estamos falando do transtorno de personalidade antissocial ou dissocial, de acordo com o CID ou com o DSM. E aí eu vou falar de um transtorno classificado, de uma ausência de algumas emoções por conta do transtorno. Tá bom, Luiz? Mas eu também posso falar de uma inabilidade, de uma falta de aprendizado, uma falta de psicoeducação para que a pessoa fale e identifique suas próprias emoções. Que é como eu mencionei, né? Por exemplo, Então a diferença no caso dos dois seria que ele não tem o conhecimento sobre os próprios sentimentos e o outro não tem, o cérebro não está propenso a lidar com elas, é isso? Não, o transtorno de personalidade antissocial, que é a chamada psicopatia, é um transtorno classificado lá no DSM e no CID. Ali eu tenho os critérios diagnósticos. A ausência de empatia, por exemplo, é um deles. A dificuldade de cooperação, de relacionamento interpessoal é outro deles. Mas isso é um critério diagnóstico classificado, categorizado lá no DSM, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, ou no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Quando eu falo da alexithymia aqui a título de conhecimento, eu estou falando de uma condição, uma característica de pessoas que têm muita dificuldade para reconhecer as suas emoções. Ainda não é categorizada como uma doença. Mas eu mencionei também a inabilidade que nós podemos ver entre nós mesmos aqui de identificar nossas emoções. E não necessariamente nós temos a alexithymia, não necessariamente nós temos a psicopatia. Nós temos, talvez, uma inabilidade de falar das nossas emoções. Na terapia cognitivo-comportamental, como o nosso foco é a mudança de pensamento, a reestruturação cognitiva, é comum nós perguntarmos o que a pessoa, qual foi a emoção nesse momento? A pessoa nos responde o que pensou. Não, eu não estou perguntando o que você pensou, eu estou perguntando qual foi sua emoção. Mas eu pensei que ele estava desfazendo de mim. Não, eu não estou perguntando o que você pensou, eu estou perguntando qual foi sua emoção. Então, só para finalizar assim, então essa condição poderia ser, de certa forma, induzida pela sociedade que a gente vive, que não leva muito em consideração o sentimento das pessoas? Acho que sim. Não sei se a sociedade Não faz isso, né? diretamente, mas indiretamente acaba induzindo, já que
às vezes a pessoa é induzida a não demonstrar sentimento, que seria fraqueza e etc. Sim, nesse sentido, sim, né? A gente tem um pouco de dificuldade de falar das nossas emoções e sentimentos, até mesmo os homens, o Goleman fala disso também, os menininhos aí desde cedo são ensinados a não manifestar suas emoções, os seus sentimentos, né? As menininhas são muito mais cooperativas, pegam na mãozinha uma da outra, são mais empáticas, né? E isso com certeza vai influenciar no nosso aprendizado e na nossa educação emocional. É isso aí, gente. Trouxe aqui alguns versos para nós encerrarmos do Milton Nascimento. Já vai passar aqui. Alguém tem alguma pergunta, por favor? Professor, esse autor que o senhor está citando é Rolame? Como que é o nome? É o Goleman. Ele está aqui nas nossas referências. Goleman. Daniel Goleman. Goleman. Ah, tá. Obrigado, professor. Ele está nas nossas referências aqui. Você encontra algumas críticas, viu? Dizem que ele não tem muito embasamento científico, mas eu discordo. Ah, Ele tem, o livro dele é bom, eu sugiro, né? Recomendo a leitura. Não precisa ficar só nele, né? Tem os artigos que eu estou trazendo aqui nas referências. Tem um Paul Wickman também, que é bem interessante quando você vai estudar sobre as emoções. E tem os compêndios, né, de introdução à psicologia, da Linda Davidoff, que não está na nossa referência, mas como eu já tenho mencionado para vocês ao longo das nossas aulas, ela também fala de emoção. Bom, então vale a pena a leitura aí desses autores. Trago esses versos aqui do Milton Nascimento. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Bom, é isso aí, gente. Aqui estão as nossas referências. Se aprofundem, tá bom, na leitura. Leiam mais. Qualquer dúvida, se eu não fui claro o suficiente, podem me questionar, podem perguntar, podem me acionar aí pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá? Como eu disse lá no nosso primeiro encontro, a nossa caminhada, ela se iniciou, é uma caminhada de troca, de compartilhamento. Não estou numa condição de saber mais, mas estou numa condição de facilitador, de troca, de uma relação muito democrática, uma relação de desenvolvimento. Ao mesmo tempo que a gente está aqui com vocês, eu também estou aprendendo na mesma profundidade, da mesma maneira, tá bom? Então pode me acionar. Se você não se sentir confortável para fazer a pergunta aqui em aula, não tem problema, faça no privado, tá bom? Não tem pergunta que não precisa ser feita, não tem dúvida que não precisa ser mencionada, tá bom? A gente vai crescendo a partir das discordâncias, das dúvidas, tá bom? Tá aí o João Barreto, a Luciane Ponte, aliás, a Luciane Ponte Silva, do Sistema Límbico e as Emoções, uma revisão anatômica, está postado esse artigo no AVA, está o Esperidião Antônio, Neurobiologia das Emoções, está o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, está um artigo aí da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional que eu trouxe também. Agradeço a participação, agradeço a presença e espero vocês no nosso próximo encontro. Tá bom?
Obrigado, Tá gente. ok, professor. Valeu, muito boa. Obrigada, Obrigado. obrigada. Ótima aula. Obrigado, eu. Obrigada, Até a professor. Até semana que vem. Obrigada, professora. Até a próxima aula. Eu quem agradeço. Obrigado, viu? Obrigada, Pro. Ótimo final de semana. Até semana Para que você vem. também. Obrigado. Até semana que vem. Um bom final de semana. Obrigada, professora. Até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser. Com Deus. Deus.